Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 29 de julho, e começa mais um programa de primeira na segunda do Portal Joinville. Eu com o Juliano Schmidt, o intrépido repórter aí do Portal Joinville, da Rádio Cultura de Joinville, que faz toda a cobertura do nosso esporte de Santa Catarina e o esporte joinvilense em primeiro plano. Hoje inicia uma semana importante para o JEC, uma semana onde que o novo técnico do clube estreia, seu Ricardo Drubski, Drubski, que esteve no Atlético Paranaense, onde que fez sua melhor trajetória aí, e ele subiu com o Atlético ano passado, esteve até 2 semanas atrás no Atlético, quando foi sacado aí da Série A e agora retornou para a Série B com o Joinville. Vamos falar um pouco sobre esse processo da mudança de técnico, vamos falar um pouco sobre o jogo de amanhã, os preparativos para o jogo de amanhã e vamos finalizar com a Crona Futsal, que ontem jogou contra o Cascavel e o Juliano vai passar aqui um parecer sobre como foi o jogo. Vamos, Juliano, então vamos falar um pouquinho sobre o JEC. Acho que o primeiro assunto não tem como ser outro. Bom dia, Juliano. O novo técnico, o Ricardo Drubski. Ricardo Drubski, né? Um abraço, Marcel, um abraço a todos de primeira na segunda. Essa é agora, como é que vamos dizer, uma nova etapa, né? Até porque a gente tem um novo técnico no comando do Joinville. Esse Ricardo Drubski, que, como você bem disse, estava no Atlético Paranaense, ficou por 14 meses no Atlético Paranaense, desde o ano passado, subiu o rubro-negro lá da capital, né, Curitiba, para a Série A do ano passado, né, enfrentou inclusive o Joinville na Série B e conseguiu esse acesso, que já é uma coisa boa, já tem um acesso a alguma coisa no currículo. Ele tem outros títulos, o próprio Tupi, em 2000, ele é de Minas Gerais, é de Belo Horizonte, então treinou muitos times de Belo Horizonte, também de Minas Gerais. Então em 2011, o ano que o Joinville foi campeão da Série C, ele foi campeão da Série D pelo Tupi, e tem acessos pequenos. Na verdade, ele começou como o preparador físico, depois passou a coordenador de base, auxiliar, técnico, aí sim, um pouco mais tarde, já depois da década de 90, ele virou treinador. Ele tem 53 anos, então é um técnico que inclusive tem um livro, né? Ele escreveu um livro em 2003, Universo Tático do Futebol, que ele trouxe, desde a época que ele começou como preparador físico, as informações que ele tinha sobre a parte tática e tal. Até ele falou, inclusive, que já está com dados e textos atualizados para, de repente, relançar, fazer um novo lançamento desse livro. Então é um treinador estudioso. A gente percebeu nesses primeiros 3 dias que o trabalho é diferente. Conversando com alguns jogadores, ele falou que o trabalho é diferente, um trabalho que pode ajudar realmente. Lógico, resultados a gente sabe que dentro de campo, pode ser que ele seja campeão pelo Joinville, ou pode ser que ele termine em 15º. Não dá pra saber, é o que a gente espera. Ou pode ser que depois de 4 jogos sem vitória seja demitido, né? Seja demitido, então não dá pra saber. A princípio, o que eu vejo, isso pode ser uma regra no Joinville, não sei, de repente é uma nova determinação, 4 jogos sem vencer, rua pro técnico. Eu confesso que eu gosto do perfil do Ricardo Drubski. E esse sobrenome vai enrolar muita gente aí. Não só para falar, como para escrever, né? Escreveu toda hora. Não, escrever é pior ainda. Mas depois o cara como é que é pegar o jeito, né? Daqui a pouco a pessoa já começa a arranjar um apelido para ele. Eu entendo sempre como prejudicial troca de técnico, não consigo ver como coisa boa. O fato de o Arthurzinho ser anunciado aí que ele não tinha multa rescisória não ameniza em nada, na verdade. Acho que isso aí eu acho que é só mais uma prova de que o Nereu não queria trazer o Arthurzinho, trouxe provavelmente a contragosto, no que trouxe para tentar criar esse balão de ensaio aí, para tentar demover um pouco a insatisfação da torcida sobre a demissão do Arthur Neto e aquela imbróglio que teve com o Lima. Sim. Isso desde o início, né? Eu, Aurélio, o próprio Juliano comentou algumas vezes, mas principalmente eu e Aurélio já falamos que aquilo ali era uma nuvem de fumaça, infelizmente, e o Joinville a princípio teria o técnico por pouco tempo. Por pouco não teve no final do Campeonato Catarinense o Arthurzinho demitido. Aí depois, contra o Santos, o Joinville fez boas partidas, início do Campeonato Série B, boas partidas. O time parecia que ia ganhar liga, só que parecia que a felicidade não estava habitando o Nereu Martinelli. Isso ficou bem claro, né? Só nas entrevistas, via que ele estava carrancudo, mesmo com o time bem classificado. Aí jogamos contra o Sport, uma partida difícil, equilibrada. O Joinville mostrou poder de reação, infelizmente não mostrou de repente equilíbrio no final para saber que o empate já era um bom resultado depois de estar 2-0.
jogou contra o Chapecoense, de repente quis fazer aquilo que poderia ter feito contra o Sport, né? Tava com 2-0 na frente, foi fazer umas mudanças para tentar dar um pouquinho mais de corpo tático para a equipe. A torcida não entende. A torcida, assim, se tu troca o atacante pelo meia, é burro. Esse é ponto, tá? Isso aí todo torcedor é assim, torcedor analisa muito emocional e passional. Se acontece de botar um meia e o time ganha corpo, e aí no contra-ataque mata o jogo, é gênio, né? Isso aí é padrão, todo torcedor base, médio é assim, e infelizmente, ou felizmente, né? O futebol é movido de paixão, muitas vezes de fora para dentro do clube, então isso acontece. Agora, o perfil do técnico, o Ricardo, é um perfil mais estudioso, um pouquinho mais próximo daquilo que eu imagino ser um perfil melhor para o futebol, para o clube, principalmente para um clube médio que nem o Joinville. Por quê? Porque agora, só vai ser bom, Juliano, se tiverem na cabeça que aconteça o que acontecer, ele tem que ir até o final do ano. Sim. Tá? Tem que dar tempo para trabalhar. Eles sabem que vai ficar até o final do ano. Porque esse negócio de dar meta, Aí reclamo do Leandro Campos, que ele tinha as mini-metas deles. É óbvio, a diretoria tem mini-meta, né? Mini-meta de 4 jogos sem ganhar um abraço, né? O time não pode oscilar, é óbvio que vai oscilar. O Gilson Kleina tem perigo de ser demitido porque empatou com o Guaratinguetá. Né? Se for, ou o Marcelo Martelotti correu riscos no esporte. Então, gente... O Abel agora na Série A entrou na zona de rebaixamento. Aí eu acho que corre porque o Fluminense funciona mais ou menos parecido com o Joinville. Né? Tem lá um senhor, Deus do universo, e o resto é resto. Mas enfim, desejo boa sorte para o novo técnico. Acho que o Ricardo é um cara que realmente é um estudioso, tem uma formação, conhece taticamente o futebol. Alguns dizem que é preciso conhecer de dentro também, mas ele já tem experiência como administrador, como coordenador, sim. Enfim. Eu acredito que possa dar certo, se derem tranquilidade, se na hora que se sentir que o clube está desmobilizado, que o time está desmobilizado, e não desmobilizar de fora para dentro, porque o Joinville, aqui, a audiência nossa aí, né? O Joinville foi desmobilizado, o seu elenco foi desmobilizado de fora para dentro dessa vez. Antes tinha o Lima desmobilizando de interno para fora. Agora, a desmobilização foi do seu presidente para dentro. Então é isso que tem que ficar bem claro. Né? O Joinville teve uma desmobilização do elenco, do plantel, de fora para dentro. Isso para mim ficou muito claro. E se amanhã o Joinville chegar atropelando o Boa, não vão pensar que é porque o Marcelo Costa ficou fora dos 21, que é a coisa que o Juliano vai falar daqui a pouco. Não é porque teve o dedo do técnico, porque não teve dedo do técnico nenhum. Pode ser que tinha um dedo podre antes, estragando nossa... E eu falo mesmo, e a coisa tem Como que... se perder também não é dedo do técnico. Também não é. É bem possível que daí seja culpa do Arthurzinho, que o Arthurzinho mandou maus fluidos para... infelizmente, eu acho que o Joinville ainda não evoluiu nesse sentido. Como é que está preparado o Jack para o jogo de amanhã, Juliana? Bom, o Joinville, então, para esse jogo a gente falou, ele não fez nenhum treinamento coletivo, vai fazer nessa segunda ainda, o último treino antes desse jogo, diante do Boa, o jogo é 7h30, e para esse trabalho ele não vai mudar totalmente o time, não vai mudar os 11, poucas peças de repente sejam as mudanças. A gente tem na zaga o Sandro, que não joga de forma natural, né, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Rafinha volta justamente de suspensão. Eu acredito que pela relação botou 2 zagueiros, além do Rafael, o Bruno Costa e também o Diego Jussani, e tem treinado com o Jussani. Então o Rafael e o Jussani devem ser os 2 zagueiros, embora o Bruno Costa já tenha atuado com ele, é um zagueiro canhoto e pode fazer a função. Então ali deve ser uma mexida natural. No meio-campo, o Marcelo Costa, como o Marcelo falou, ele não foi relacionado desta vez. Acho que é a primeira vez, tirando alguma lesão ou até cartão, que ele não é relacionado. O Arthur Maia volta a essa relação. Muita gente gostou dessa relação e eu acredito que logo o Arthur Maia pode já figurar entre os titulares. Acredito que Martim Ligueira, o Wellington Bruno já está liberado, está sem lesão, está sem nada. Eu acredito que o Martim Ligueira vai ser uma opção. O Drubis, que conhece bem ele do Atlético Paranaense, pode ser uma opção então para esse meio campo. Enfim, é a primeira vez, acho que depois do série Arthurzinho, que a gente não sabe quem é a escalação do Joinville e quem é que vai jogar ali pelo meio, ou então no próprio ataque. De repente até o Edgar Júnior para ganhar. Tem um ponto interessante, né? Martim Ligueira, ele foi dispensado do Atlético Paranaense
pelo Ricardo. Por ele. Né? Então o Martin Ligueira pode estar ganhando ponto nessa conversa toda, ou pode, na verdade, estar assinando o seu desquite, né? Porque se ele... por isso que eu não vi alegria a hora que foi anunciado o Ricardo Bruschi pelo Martin Ligueira. Ele deu uma entrevista bem sólida, por sinal ele é um atleta que tem uma colocação bem inteligente, mas não vi alegria no rosto radiante, agora eu vou jogar. Em off ele falou que não teve problema algum, mas é óbvio, né? Tá chegando? Minha mãe manda pra fora de casa e eu não tenho problema nenhum com ela. Né? Às vezes é bom, né? O cara poder tirar novos ares, mas ele é um cara de mais de 30 anos já, né? É 2, né? Então é um cara que não pode ser dispensado, infelizmente. Eu acho que a batata dele vai fritar também no Joinville, não vai nem cozinhar, vai fritar. O Diga Júnior é um outro atleta, mas é um atleta mais jovem, né? Então eu acho que pode ser aproveitado. Eu vi um argumento do Nereu, na entrevista coletiva, anunciando, poucas horas depois do Arthurzinho ter se desligado do clube, ou ter sido desligado do clube, dizendo que nós estamos trazendo o Ricardo porque ele é um técnico que conhece os atletas que a gente trouxe lá do Atlético. Isso quer dizer o quê? Né? Não quer dizer que não estamos trazendo o Ricardo porque ele teve uma boa passagem pelo Atlético, porque ele é um cara que tem um bom entendimento tático, não é porque é um cara que de repente tem um bom conhecimento do perfil dos jogadores, é porque ele conhece 3 atletas que nem titulares eram no clube. É isso? Será, Juliano? Não, os 2 deles eram do Sub-23, que disputaram... Que era o Bruno? O Bruno Costa e o Edgar Júnior, né, Sub-23, no estadual. Inclusive, enquanto o Ricardo viajava nessa excursão que o Atlético fez, era um outro treinador do Sub-23, que também fugiu o nome agora, que não treinou eles no estadual. Que levou o time, inclusive, até a final do campeonato. Exato, foi vice-campeão paranaense. E o Ricardo trabalhou com o Edgar somente e o próprio Ligueira na Série B, só que não eram titulares absolutos, como a gente já conhecia o time do Atlético. Então não conhece de elenco, como o Arthurzinho conhecia todo do elenco. Só que de repente não tinha mesmo essa titularidade. Eu falo essa questão porque são coisas assim que eu não consigo entender nem como é que se fala isso, entendeu? Eu acho que o cara tem que enaltecer um profissional. Quando eu vou trazer, ele tem que ter segurança de que o técnico é uma boa opção e que ele possa vir fazer o trabalho inteiro. Esse negócio de trazer, eu vou contratar uma pessoa para... Eu não contrato um gerente para ver se dá certo. Eu contrato um gerente para resolver o meu problema. E ele vai ter um tempo exatamente determinado para poder fazer a equipe rodar. Né? Não gostei da determinação, na verdade. Eu acho que o Joinville tem muito pouco, não se pode ter muitas camadas, mas tem muito poucas camadas dirigentes do clube. O Léo é uma figura, pode ser que ele atue, né, nos bastidores, o Léo Franco, mas na verdade quem responde tudo hoje, quem fala tudo, quem decide. O decidir tem que ser mesmo, né? É um regime presidencialista, quem decidir é o presidente. Agora, quem deveria ter dado o nome e ter vindo ali falar sobre o nome, colocado um pouquinho a cara para bater, é o Léo Franco. O Nereu, ele está de repente queimando um filme que ele construiu aí, junto a Boleirama aí, a torcida, né, de um cara que sabe contratar jogadores, que há controvérsias e tal. Então ele tem essa alcunha de conhecedor de futebol. Então ele tem que cuidar para daqui a pouco ele não queimar completamente o filme dele, porque ultimamente ele anda errando mais do que acertando. E nessa contratação, vamos ver se o Ricardo consegue aí dar corpo para esse time. E eu vou falar uma coisa boa. Nesse caso do clube, do time do Joinville, eu gosto do time do Joinville. Acho o Ivan um belo goleiro, um dos melhores do país. O Eduardo é um baita lateral direito, está entre os 5 melhores do país. Não vou, porque não jogou bem. É um dos 5 melhores do país. Drible, conclusão, chuta com as 2 pernas. É um bom jogador, um dos melhores do país, lateral direito. Dizem que esse Bruno Costa, né, o pessoal que está acompanhando os treinos, está matando a pau. O Rafael e o Diego Giussani são bons zagueiros. O Diego Giussani mostrou no passado e não é possível que tenha desaprendido. Acho que ele tem que só pôr um pouquinho a cabecinha dele no lugar. Augusto Recife já tem história no futebol. Marcos Vinícius é um bom volante. O Somália ainda não mostrou no Joinville, mas o Somália do Botafogo eu achava um belo jogador. Depois que aconteceu aqueles embrólios dele lá, acabou pisando um pouco na bola. Ricardinho, o pessoal fala, né, diz e falam mal. Na verdade, pegaram ele para Cristo. É outro cara também que deve
pensar já em coisas fora do Joinville, ele já escreveu um nome aqui, com certeza ele deve ter mercado aí fora. Já falaram em Figueirense, queria ele, Avaí queria ele, porque ele é um jogador de cadência, de bola. Todos os comentaristas, quando veem o jogo do Joinville, falam bem do Ricardinho. Eu vejo, o Ricardinho é um cara de passe, Ricardinho é um cara de... Só que a torcida perdeu o brilho nos olhos por ele. Pegou um jogador para Cristo, como você falou, bode expiatório, então exatamente, como já pegou o Jailton. Como até o Arthurzinho falava do Lima, ele falava, o Lima estava num mau momento, viveu tudo que tinha que viver esse ano, não fazia gol. Aí eu banquei o Lima, continuei com o Lima. O Lima continuou no meu ataque. Ele começou a fazer gol de volta. Então, se eu tivesse tirado e deixado lá, de repente poderia fazer bem, podia fazer melhor até. Mas ele continuou, daí agora não xingo mais o Lima, até, lógico, até passar uma nova fase ruim. O Ricardinho é a mesma coisa. O Ricardinho está sofrendo uma pressão, não está de repente conseguindo aguentar essa pressão toda. E lógico, a bola passa muito por ele. Ele está na esquerda, ele está na direita, ele está em todo lugar. Ele é o cara do primeiro passe, né? De errar um passe é bem maior. Cruzamento, ele está errando bastante. Caiu um pouco, é verdade, mas ele tem uma função, uma importância tática bem importante. Porque eu vou lembrar aqui, né? Leandro Campos, o próprio que substituiu o Leandro... O Serrano. Marcelo Serrano, né? Da base também fez um interino ali nos últimos jogos, Arthur Neto depois. Arthur Neto, Arthurzinho, todos eles colocaram o Ricardinho como titular. Então, o jogador, alguma coisa boa ele tem, ou realmente só a torcida que entende de futebol, esse que vai, né? E o restante é... O Wellington Bruno é, na minha opinião, um craque de bola, só tem que mostrar também. Tem que entrar no ritmo, tem que dar tempo ao tempo, tem que botar ele um pouquinho mais próximo da frente, né? Não fazer ele voltar tanto, de repente isso podia ser um erro tático do Arthurzinho. Martin Lingueira é um bom cara, não acho nada demais. Arthur Maia é um bom cara, de repente é o cara para dar esse sossego para o Ricardinho, né? Faz alguns Recifes, Marcos Vinícius ou Somália e Arthur Maia, tu tem saída, tu tem um pouco mais dinâmica de jogo. E de repente aí o Wellington Bruno, o Edgar Júnior e o Lima para fazer a chegada. E gol. Né, gente, não acho que não é muito difícil a gente mais ou menos olhar para esse time e ver que é um time de bom para muito bom. Né? Não é. Só que aí, a partir dessa agora, todo mundo demole, ninguém mais presta, e obviamente essa sensação sai das redes sociais, vai para a arquibancada vai para o campo, e aí todo mundo tem estima baixa. Então, lembrando aqui os relacionados, Juliano, vamos lá. Os goleiros, Ivan e Oliveira, os laterais Eduardo, Rafinha, Denis Neves e Carlos Alberto. Carlos Alberto tem já embutido como um lateral. Rafael, Bruno Costa e Jussane como os zagueiros. Augusto, Recife, Marcos Vinícius, Somália. Os volantes e os meias, Ricardinho, Wellington, Bruno, Martim, Ligueira e Arthur Maia. No ataque, bastante gente. Edu, Francis, Lima, Ronaldo e o Edgar Júnior. Lembrando que as novas determinações aí da FIFA permitem que até 22 jogadores sejam relacionados e todos eles possam ir ao banco de reservas. Você chuta aí um time para amanhã? Ivan, Eduardo, Rafael, Diego, Jussane, Rafinha, Augusto, Recife, Marcos, Vinícius. Eu ainda coloco o Ricardinho com o Martim Ligueira, o Lima, Ronaldo, mas o Edgar Júnior está ali já quase junto ali. Eu gostaria que o time de Ivan, Eduardo, Rafael, Bruno Costa e Rafinha fosse para o jogo, Augusto, Recife, Marcos, Vinícius, ou Somália e Arthur Maia, Wellington Bruno, Lima e Edgar Júnior. Eu gostaria que fosse os 11 que fosse a campo amanhã. Não está descartado. E que vencesse o Boa, que está com um time bonzinho, viu? Vi Boa e América. Eu sempre gosto de ver o próximo jogo do Joinville, eu gosto de ver o jogo na TV, eu gosto de ver o adversário no jogo anterior. O Boa está com o Marcelo, Caranga, o atacante é Caranga, um cara meio desajeitado assim, mas ele faz gol, incomoda, alto. O Marcelinho Paraíba, abastecendo do meio. É um time razoável, de razoável para bom. Está velhinho, mas sim perigoso. Mas não tem, continua fazendo as coisas acontecer, porque ele é um jogador tecnicamente muito bom. Passando um pouquinho aqui o assunto Jack, né, já falamos aí da troca de treinador. Eu gostaria de mandar um abraço para o Arthurzinho, que ele tem aí um bom segmento da carreira, que ele não desapareça, que ele realmente coloque empresário para... Falar em Portuguesa e mais um time que já estava pretendendo. Que bom, eu quero que ele mostre, porque eu acho que ele tem um bom dedo, um bom faro para o futebol. Só acho que
como alguns técnicos, às vezes ele é um pouco teimoso, às vezes ele quer dar um ritmo e quer dizer que ele diz assim, pô, ele quer dar ritmo para algumas pessoas que às vezes não dá, então às vezes tem que fazer uma troquinha, como eu sei que ele já fez e deu certo. Futsal, Juliano Schmidt, ontem o Joinville jogou e venceu o Cascavel lá em Cascavel. Venceu, realmente, Cascavel que até então, até o Joinville vencer uma das últimas partidas da primeira fase, Cascavel não tinha perdido em casa, fazia um ano e pouco que não perdia em casa e perdeu para Joinville na primeira fase. E ontem mais um confronto, esse tiro curto, né? A gente sabe que essa segunda fase são 6 times, turno e retorno são 6 jogos apenas, aliás são 4 times, perdão, e 6 jogos apenas. Então é um tiro bastante curto e a Corona está conseguindo manter essa invencibilidade e já se aproximar da classificação. Classifica-se em 2 para as quartas de final. E lá em Cascavel, né, com um rápido contra-ataque que a gente vai ver, o Valdinho abriu o placar e a Corona conseguiu fazer um bom primeiro tempo, fechar em 1-0. Depois conseguiu com o Wander Carioca novamente, né, com a boa fase do Wander Carioca, conseguiu marcar o segundo gol. Tomou um gol que poderia assustar, porque já fez isso contra o Minas, estava 2-0, né, permitiu o empate. Mas depois, novamente com o Wander Carioca, conseguiu fazer o terceiro. Então foi uma bela vitória lá nesse ginásio, que tem uma pressãozinha, não uma torcida que fica toda hora no pé, mas ela vibra junto, ela vai junto, com certeza, gosta bastante de futsal lá em Cascavel. Então a Corona conseguiu novamente um bom jogo, manter bastante equilíbrio, principalmente quando levou o gol, porque eles vieram com o goleiro linha, e o terceiro gol da Corona não foi com o goleiro linha, a gente pode perceber que foi uma jogada de escanteio, né, que não foi aquela que o goleiro linha vem, joga por cima, nada. Então está mantendo um equilíbrio bastante interessante e dá esperança aí para a torcida para buscar o título, com certeza. As imagens aí do Sport TV. Sim. Joinville venceu, então Cascavel é líder, o Minas líder também isolado, venceu? Porque o Minas ainda joga com o Floripa, deve também fazer o é hoje o jogo, não? O jogo era hoje. Hoje, né? Que hoje tem a rodada do... E a Corona foi para 7, o Minas está com 4, se vencer volta ao normal, o Minas em primeiro por causa de saldo, inclusive. E, claro, de repente Floripa, que pode ser um dos sacos de pancada desse grupo, um empatezinho, tirar um pontinho aí do Minas, que é importante, com certeza. Mas a Corona está bem, e se Minas vencer, provavelmente as duas equipes aí vão ser credenciadas aí à próxima fase. Como é que ficou Cascavel e Florianópolis na rodada passada? Sabe, Cascavel venceu. Cascavel venceu o jogo 2-1 no placar, mas venceu. Lá em Cascavel, né? Foi em Floripa. Foi em Florianópolis. O Cascavel chegou a 3 pontos, o Minas e Corona tinham 4. Agora a Corona foi a 7, continua Minas com 4. O Cascavel com 3 e o Florianópolis com 0. Ou seja, então a gente vai desenhando alguma coisa já para essa próxima fase e acredito que Minas e Corona devem ser os classificados. Acredito que sim, né? O Valdinho voltou a jogar bem. Joga bem e faz gol, né? Estava fazer gol, fez um bonito gol, esses gols de bate pronta, uma jogada bem trabalhada com o Thiago ali. E isso aí. Defendendo muito a bola. O gol que ele tomou ali, na verdade ele levou na cara a bola, né? Ficou com a marca da bola no rosto ali. Parabéns aí ao time do Crona Futsal, parabéns ao James Veiga, ao Valdecir Kortmann com um projeto aí, parece que esse ano vai dar. Vamos ficar por aqui, tem algum ponto aí, um aberto que você gostaria de citar, Juliano, pra gente... Não, é só nessa curiosidade mesmo desse time do Joinville, se vai ter muita mudança, se não vai, a gente vai acompanhar os treinos, o último treino agora antes do jogo. E pedir pro torcedor ir no campo, você que é sócio, mais 9 mil sócios do Joinville, você que é sócio mesmo, vai no jogo, não é porque o Joinville foi para 6º lugar, saiu do G4, que também tá um desespero gigante, como eu vi muita torcedor falar, Joinville saiu do G4, meu Deus, acabou o mundo. Não acabou o mundo, a Série B são 38 rodadas, a gente já viu 10, faltam 28, 29 rodadas, então tem muita coisa para rolar, e o que importa é que na 38ª rodada o Joinville esteja no G4. É isso que eu ia falar, porque se você pegar a 10ª rodada do ano passado, os 4 primeiros não eram os 4 primeiros que se classificaram para a Série A. Exatamente. Isso aí é um Os ponto. Américas estavam lá bem. Estavam bem, e aí depois no final ficaram lá no meio para baixo. Tá, então, importante inclusive pode ser que o Joinville fique do meio para baixo, esteve figurando aí entre os 4 e, né? Isso, porque a Série B, se tem uma coisa na Série B, é o equilíbrio. Né? Por isso que o time melhor equilibrado taticamente, que tem a melhor peça de reposição, acaba se sobressaindo. Né? Por isso que Palmeiras, Sport, eles têm uma vantagem aí. Né? Então o Joinville aí, que também tem um elenco bom, possa sim
ao contrário do Avaí, por exemplo, que tem um elenco muito limitado. A Chapecoense tem um elenco bom, né? Porque tem o Gleidson no banco, tem o Rodrigo Grau no banco, tem o Soares no banco. Então isso acaba, né, numa peça ou outra, eu não sei se de repente três jogadores se machucarem, eu não sei como é que funcionaria, né? Posição, né? Porque o Fabiano, que é um lateral direito, se machucou, que na verdade é um zagueiro, e o Alan, né? O Alan pegou, foi pro doping. E o Fabinho Gaúcho, que é o lateral esquerdo, também tá machucado. E aí entrou o Alves, que é da frente, né? Fabinho Alves. E aí eles trouxeram o Anderson Pico pro lugar do lateral esquerdo, e é um jogador. Ele é um bom jogador, sabe que tá entruncadão e tal. Aqui, mas é um bom jogador. Não, é bom jogador. Jogou muita bola contra o Avaí, outra partida que eu assisti. Quando ele entrou contra o Joinville também, drible fez fácil, a diferença, né? Um bom jogador. Bate bem na bola, um cara forte, aguenta no tranco, né? O pessoal vem, tenta bater nele, ele irrita o jogador porque ele fica dando cutucadinha, deixando o braço um pouquinho mais alto. Por sinal, a Chapecoense jogou uma partida muito boa contra o Avaí, mas fez um lance pífio, lance de... Não é aquele lance de time, eu vou chamar um termo aqui bem forte, mau caráter. Teve um lance que era fair play claro, né? Típico de time que quer ganhar de qualquer jeito, tá? Mas às vezes assim, é tipo argentino, exatamente. O time brasileiro também, que é bem sem vergonha muitos aí. Sim. Ultimamente começou a ficar alguns bonzinhos. O Ricardinho, lateral direito do Avaí, numa subida, o braço sobrou e pum, o sangue melou mesmo, né? Eu sempre digo assim, não é que nem aquele lance que o Eduardo foi expulso, sangue, né? Que levantou um pouquinho o braço, o cara fez lá um teatro próprio com o jogador da Chapecoense. Não, desceu o braço bonito, tal, e o sangue melou de ficar todo vermelho. Falta, foi bola ao chão, não, era lance pro Chapecoense devolver a bola pro Avaí. O jogador me pegou a bola e jogou mais devagarinho lá entre a linha de escanteio, a bandeirinha de escanteio e a lateral, para o cara bater lateral com a mão. O jogador do Avaí subiu toda a marcação. Para mim, isso é lance de time treinado de forma... Só devolveu a bola. Não devolveu pior. Pois é, né? Para voltar a marcação... Exatamente, se devolver e deixar a marcação atrás para o cara poder sair jogando, é uma coisa. Não é só devolver a bola. O fair play você ia jogar no goleiro, o goleiro sai jogando. Né? E aí joga lá entre o bandeirinha e o lateral, bem no cantinho. Quem viu o jogo sabe o que eu estou falando. Escanteio, o lateral batido, o time avançou tudo, retomou a bola, quase fez o gol, ia dar um bafafá, porque o Kleber Santana e mais alguns ali ficaram meio chateados com aquilo, cabreiros com aquilo, e ficou um negócio difícil. Então esse é o meu ponto final aqui de destaque de primeira na segunda. Nessa segunda-feira, amanhã então tem o GEC novamente a fazer partida dupla, uma rodada dupla contra o Boa agora e o Figueirense no próximo sábado. Um abraço Juliano, um abraço. Christian. E a semana que vem tem tudo pro de primeira. Na segunda está ao vivo no Veja ao Vivo, o canal aí de câmeras ao vivo aí com áudio para você. A gente vai estar divulgando durante a semana no Portal Joinville. Um abraço.